Olá, hoje no dia 15, trabalharemos geografia. Em geografia, daremos continuidade aos conteúdos de ontem. Então, em geografia temos aqui as páginas a serem trabalhadas hoje são 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, continuando, tem um texto para ler. Você pode se perguntar de que maneira a ciência pode contribuir com o desenvolvimento do país? A verdade é que a educação é uma das grandes molas propulsoras para gerar mudança, crescimento e desenvolvimento em uma cidade, estado ou país. Investir em educação é investir em aspectos cruciais e que poderão mudar a vida de muitas pessoas e suas histórias para sempre. Quando não há investimento em ciências, as pesquisas não avançam. Sem pesquisa, o desenvolvimento do país fica comprometido. Assim, um dos papéis da escola é despertar, desde cedo, os alunos para o saber, aguçar a curiosidade a respeito do desconhecido, transformando o conhecimento em algo simples, acessível e comum a todos. Muito interessante esse texto. Depois trocaremos ideias sobre por que é importante um país investir em educação e de que maneira a ciência pode contribuir para o desenvolvimento dos espaços urbano e rural de um país. O Brasil tem especialistas em várias áreas do conhecimento. Pesquise o nome dos cientistas brasileiros e suas contribuições para o desenvolvimento do nosso país. Registre o resultado da sua pesquisa no caderno e troque informações com a turma. Neste daqui, quem ver o vídeo antes pode trazer o nome. Quem não, a gente faz a pesquisa ao vivo e nós só vamos registrar o nome aqui da pessoa que foi pesquisar, tá bom? Nesse exercício aqui, é um exercício que foi do trabalho bimestral de vocês, né? Juntamente aqui com o anexo, que era para falar sobre o antes e agora. Depois, vamos para ciência, tecnologia e trabalho no campo. Compare as fotografias e troque ideias com os colegas e professores sobre a questão a seguir. Aqui, na primeira imagem, temos uma colheita de arroz na comunidade quilombola do Morro Seco, em Iguape. E aqui, à direita, temos a colheita mecanizada de arroz irrigada em Lontras, Santa Catarina, tá bom? Quais são as semelhanças e as diferenças? Ambas estão falando sobre o campo. Qual é a diferença? Aqui o trabalho é totalmente manual e aqui é mecanizado, certo? Aí, pessoal, a agricultura tradicional ainda é praticada no Brasil, no mundo e em muitas comunidades rurais, em que são utilizadas técnicas milenares para plantar, criar animais e coletar recursos da natureza. Hoje, esse tipo de agricultura, além de ser uma atividade econômica, representa a história e a cultura dessas comunidades, ok? Aqui temos um Você Sabia? Você sabia que no Brasil, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro é conhecido como Patrimônio Cultural e Material pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM? Além de ser a base desse sistema, o cultivo da mandioca brava é um meio de sustento das famílias linguísticas tucano-oriental, Aruaque e Macu, cujas etnias habitam ao longo do Rio Negro, em um território que abrange os municípios de Barcelos, Santa Isabel e Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, tá? E aí tem a imagem aqui da farinha de mandioca produzida no sistema agrícola tradicional. Depois, pessoal,
vemos que, atualmente, as modernas práticas de agricultura, pecuária, que é a criação de bichos, e extrativismo, vêm transformando as paisagens e as relações de trabalho no campo. Além da mecanização, o uso de tratores, aplicação de insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos químicos, são realizados investimentos em recursos e soluções científicas e tecnológicas. Vamos ver alguns exemplos. Aí, pessoal, temos aqui, ó, na primeira imagem, com a ajuda da tecnologia, o agricultor usa GPS para colher cana. Então, vamos lá, ele está colhendo a cana, mas ele está utilizando um recurso tecnológico, GPS. Já ao lado direito, nós temos a refinaria Abreu e Lima, construída inteiramente com tecnologia nacional. Fica lá em Pernambuco. Também temos aqui um fazendeiro utiliza aplicativo em celular para controlar o volume do tanque com chorume de suínos para fertilização da pastagem. Esse aqui acontece em Mato Grosso do Sul, em 2018. Depois aqui também temos o desenvolvimento de equipamento com a nova tecnologia para produzir imagens com ênfase na agricultura em Tremembé. Isso aqui é um drone, né, pessoal? Vocês já conhecem. Então, apesar das vantagens que as novas tecnologias oferecem, com a maior produtividade e redução de custos, ainda há muitos desafios a serem enfrentados para que elas sejam aplicadas de maneira homogênea em todo o espaço rural brasileiro, como a falta de informação, a capacitação dos funcionários, disponibilidade de recursos financeiros e de equipamentos, faltas de sinal de internet, entre outros. Então, embora tenhamos vários recursos tecnológicos que estão disponíveis para serem utilizados no campo, ou seja, na parte muito afastada da cidade, ainda tem alguns impedimentos, tá? A mão de obra, a capacitação significa, assim, da pessoa ter a habilidade para utilizar aquele recurso, né? Muitas das vezes precisa ser especialista e as pessoas faltam essa especialização para que elas possam utilizar esses novos recursos. Depois temos aqui um texto do jornal da USP, que é a Universidade Pública de São Paulo, né? Nós vimos na aula anterior, com informações sobre a chamada Agricultura 4.0. A Agricultura 4.0 traz inovação ao campo. Nos últimos 5 anos, o agronegócio tem utilizado cada vez menos mão de obra, sobretudo a informal. Pessoal, o que vem será isso? Isso está se tratando sobre os trabalhadores, tá? Na plantação, na colheita. Então, e informal é porque são os trabalhadores que não são registrados, eles trabalham de maneira periódica ou paga pelo dia, entendeu? Eles não têm vínculos empregatícios. Isso se deve à incorporação de novas tecnologias no campo, mais intensivas e que ampliaram a produtividade. Sérgio Marcos Barbosa, engenheiro agrônomo, falou sobre os avanços que a tecnologia está levando à agricultura. O Brasil sempre aplicou tecnologia a esta área. Por que será? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, ou seja, ele é maior que muitos outros países, né? Então, quando um país é muito grande, nós falamos que é um país continental, ou seja, tem o tamanho quase de um continente. Então, voltando lá, o Brasil sempre investiu nessa área, devido ao seu tamanho, né? Mas com o uso intensivo nos últimos 3 anos, a agricultura atual vem sendo chamada de agricultura 4.0.
O engenheiro destaca a conectividade que agora existe no campo e envolve mecanismos como a robótica, o uso de drones e de veículos autônomos, ou seja, sem uso de seres humanos, tá? Barbosa lista algumas das várias vantagens com o uso da tecnologia. Existe agora uma maior qualificação no campo, além de maior produtividade, com menor dano às plantações. O uso de drones, por exemplo, possibilita monitorar pragas, a deficiência hídrica. O que é deficiência hídrica, pessoal? É na irrigação, tá? É o tipo, se o rio tá secando, se está sendo bem irrigada a plantação, alguma coisa desse aspecto. E falhas no plantio. Tudo isso sem uma pessoa, sem uma passagem de equipamentos pesados pelas culturas. Além disso, além do baixo custo do instrumento, a tecnologia permite ainda saber, de acordo com as previsões climáticas, qual a quantidade de produção esperada. Então, também com a tecnologia lá dos satélites para o estudo do clima, né? Aí também dá para prever o que dá para plantar, como vai ser a plantação, enfim. Com base nas informações do texto, é possível concluir que, com a incorporação de novas tecnologias no campo, houve queda na contratação de mão de obra, principalmente da informal? Sim, né, pessoal? Lógico que teve. O termo agricultura 4.0 faz uma referência à revolução industrial por causa da utilização de máquinas, tratores e colheitadeiras nas grandes lavouras. Então, pessoal, a 4.0 é uma referência à revolução industrial, mas a segunda parte aqui não tem nada a ver. A agricultura 4.0 caracteriza-se pelo alto grau de conectividade nas atividades do campo, envolvendo uso da robótica, drones, veículos autônomos. Sim, né, pessoal? Apesar de todo o potencial das novas tecnologias, o agricultor tem produzido menos devido às pragas e às faltas de água? Não, né? Isso daí não foi falado, nós não temos a ciência disso. Ciência, tecnologia e o trabalho na cidade. Nós vimos que a ciência e a tecnologia estão intimamente ligadas agora na agricultura, que o Brasil investe bastante nisso. O fato de se investir bastante não quer dizer que está 100% da agricultura, da agropecuária, voltada para isso, tá? Ainda existem colheitas tradicionais, plantações também. Agora nós vamos ver na cidade, tá bom? Observando os avanços da ciência e da tecnologia têm transformado também as paisagens urbanas. A cada dia, mais indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços utilizam a automação robótica e a inteligência artificial, substituindo ou tornando menos necessário algumas profissões. Vamos ver alguns exemplos. Virar minha folha. Sacar dinheiro no caixa eletrônico é uma prática comum do cotidiano nas grandes e médias e pequenas cidades, tá certo? Aqui, atualmente, muitos consumidores fazem compras online. Abaixo, temos as indústrias que estão cada vez mais robotizando o processo produtivo. Antigamente, na produção de carros, cada trabalhador tinha a sua parte responsável na sequência da montagem, certo? Isso bem antigamente. Já faz um bom tempo, cada vez mais as máquinas fazem esse trabalho. Também temos aqui, muitos ingressos de cinema são vendidos por meio de terminais de autoatendimento. A gente vai lá no cinema e compra tudo sem ter que pegar a fila no caixa, né?
Se, por um lado, a tecnologia extinguiu algumas profissões, por outro, criou novas funções, oportunidades e relações de trabalho. O surgimento de empresas associadas a aplicativos tem revolucionado o mercado de trabalho, assim como o acesso à internet, que permite a abertura de negócios por meio de ambientes virtuais, como as lojas online. Nessa direção, as relações de trabalho mostram-se mais inovadoras e exigem profissionais mais qualificados, com ensino superior, criativos e autônomos. Sobre isso, pessoal, nós vimos que anteriormente não tinham vários cursos nas universidades que estão dispostos hoje. Hoje nós temos na parte gráfica, nós temos até faculdades direcionadas à tecnologia de edição de vídeo, entendeu? Então, assim, a evolução da ciência com a tecnologia. Aí nós vemos aqui uma parte dizendo que atualmente é comum solicitar transporte privado urbano por meio de aplicativos de localização. Uber, né, pessoal? Tem vários. O Uber, tem o 99, tem um que só para garotas. Então, assim, toda essa parte. E nós estamos vivendo, neste momento também, a educação também tecnológica, não é isso? Nós não estamos nos vendo presencialmente, mas os professores, juntamente com a estrutura do colégio, proporcionam essas aulas para que tenhamos a troca de informações, ideias e conhecimentos. A evolução tecnológica também possibilitou as pessoas trabalharem em casa, por meio do sistema home office, que é o que estamos fazendo, ou compartilharem espaços comuns, denominados coworking. Já existem desde a época de 1990, mas que foram ganhando popularidade com as novas possibilidades oferecidas pelos meios de comunicação e acesso à internet. No nosso caso, e em muitos outros segmentos, outros profissionais, não foi que a popularidade da internet tornou esse meio mais atraente. Foi de acordo com a necessidade, né? Nós estamos estudando homework, muitas pessoas trabalhando home office por causa da pandemia. Então, estamos usando a tecnologia a nosso favor. Você sabia? Vamos lá. Os escritórios de coworking disponibilizam aos profissionais instalações com recepção, salas de reunião, acesso à internet, entre outros serviços. Em geral, esses espaços são ocupados por diferentes profissionais autônomos, das mais diversas áreas, como advogados, arquitetos, designers gráficos, entre outros. Nesses locais, é comum acontecerem parcerias, gerando novas relações de trabalhos e estilos de vida. E aqui tem a ilustração, tá? Deste espaço. Conversando, cada vez mais empresas investem no desenvolvimento de aplicativos, máquinas e ferramentas para facilitar a nossa rotina. Você já parou para pensar sobre quais serão as profissões do futuro? Como você imagina trabalhar no futuro? Então, são duas questões para refletirmos, tá bom? Depois temos aqui que o avanço da ciência e da tecnologia não atingem todas as cidades, nem todos os habitantes da mesma cidade, com a mesma velocidade, principalmente no que diz respeito aos benefícios que oferecem. No Brasil, muitos centros urbanos, em especial os grandes e médios, estão repletos de serviços sofisticados que utilizam a tecnologia e, ainda assim, convivem com problemas graves relacionados aos serviços públicos básicos, ao desemprego, ao subemprego e à mobilidade urbana.
voltando aqui, uma grande parcela de trabalhadores urbanos e de estudantes que residem principalmente na periferia, periferia é o local mais afastado do centro da cidade, pratica a migração pendular. O que é essa migração pendular, pessoal? É o deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para trabalhar ou estudar. Por isso, depende de um sistema de transporte público eficiente e sistemas vários funcionais. Então, assim, o que está dizendo aqui, que embora nós tenhamos todos esses recursos tecnológicos que fizeram parceria com os estudos científicos, isso não abrange 100% da população, por exemplo, da onde você mora, tá? Porque nós temos as disparidades, ou seja, as diferenças entre o que é oferecido e o que você pode ter, e o de uma outra pessoa, numa outra situação. E a questão do trabalho também. Quando não se tem trabalho suficiente, oferta de trabalho no município ou na cidade, as pessoas se deslocam para outro município para trabalhar, tá bom? Aqui temos que o desemprego é um dos problemas mais críticos das cidades brasileiras, que impulsiona o crescimento do trabalho informal. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Então, nós já vimos que o trabalho informal é aquele tipo de trabalho onde a pessoa não tem um registro, não tem um vínculo com uma empresa, ou não tem uma empresa, trabalha por si, né, e nem às vezes recolhe, e nem gera impostos, não paga os impostos também, tá? Vamos lá. Informalidade, uma saída para driblar a crise econômica. Seguro-desemprego, salário pago até o 5º dia útil do mês, licença maternidade e paternidade, 13º salário e férias, são alguns dos direitos do trabalhador empregado formalmente, de acordo com as normas da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. É a carteira assinada, tá, pessoal? No entanto, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, o número de trabalhadores no mercado informal é maior desde 2012. Enfrentamos a crise econômica mais violenta dos últimos anos, relatou o professor do curso de Economia da UESB. Isso, UESB, pessoal, né? Deixa eu só confirmar aqui, UESB. Ronan Soares dos Santos, tá? Que também é economista. Sem uma perspectiva, ou seja, sem uma visão ali, tá, futura, de conseguir trabalho com carteira assinada, muitos brasileiros acabam na informalidade, em subempregos. De acordo com Ronan, as atividades informais, conhecidas como bicos, fazem parte do setor terciário da economia. Incluem, por exemplo, as atividades desenvolvidas por vendedores ambulantes, lavadores de carro, entregadores de pizza, pedreiros, encanadores, entre outras profissões, tá? No entanto, no Brasil, segundo o IBGE, o perfil desses trabalhadores do setor informal é caracterizado como de escolaridade baixa, sem formação profissional. Outra pesquisa do mesmo instituto, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ou seja, eles pegam uma quantidade de domicílios são casas, uma região, e eles fazem pesquisas de opinião sobre algumas coisas. Tirando daqueles dados, eles sabem que a cada 100 pessoas, 80 pessoas trabalham informal. É mais ou menos desse jeito, tá bom?
Então, depois dessa pesquisa, identificou que 2,39%, equivalente a 24 milhões de pessoas, estavam trabalhando como autônomos, para si mesmo, tá? No país. Para o economista, com alto índice de desemprego, aumenta consideravelmente o número de ambulantes nas ruas, pois as pessoas precisam sobreviver. São os camelôs, né, pessoal? Tá bom? Então, em geografia, é tudo isso que veremos, tá? Na aula ao vivo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Trocaremos bastante ideias durante a aula, tá bom? E aí é isso, pessoal. Até a próxima aula. Ok? Espero vocês.